estranho. Falei, nossa, eles estão demorando para entrar, o que está acontecendo? E daí eu vi que eu não tinha autorizado a entrada, que estava todo mundo na sala de espera. Pessoal, vamos lá, a gente vai falar de... Aliás, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de denúncia rapidamente hoje, mas antes de falar de denúncia, eu vou avisar vocês, avisar todo mundo aqui, que na semana que vem, na terça-feira, um pouquinho antes da nossa aula, às 5 horas da tarde, ou seja, 17 horas, vai ter o lançamento do meu livro. Aliás, eu vou até compartilhar aqui com vocês, deixa eu abrir aqui no site. Vai ter o lançamento do meu livro e vai estar comigo conversando sobre o livro o Juca Kfouri. Vocês conhecem o Juca Kfouri? Conhecemos, professor. Conheço. Opa, deu uma microfonia aqui. Mas, inclusive, está aqui, ó. O meu livro está aqui, Populismo Penal. Não sei por que não entrou. Vocês estão vendo? Ah, entrou. Está aqui. É esse daqui, está na editora De Plástico. Inclusive, depois eu vou passar para o Roberto. Tem um cupom de desconto, que dá 35% de desconto para quem se interessar. Mas eu vou fazer uma live junto com o Juca Kfouri, às 5 horas da tarde. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Vai ser pelo Instagram da editora. Então, quem quiser acompanhar, pode me adiciona lá no Instagram. Eu vou postar aí nos próximos dias o card. E daí vocês seguindo a editora, vocês vocês vão conseguir acessar a live. Beleza, pessoal? Beleza. E depois vocês na aula me falam se gostaram ou não da matéria. Aliás, vocês acham legal esse sistema de eu trazer convidados? Ah, legal. É bastante legal, professor. Pô, foi super legal, hein? Eu gostei. Abriu bem a mente aqui, hein? Muito bom. A Marília perguntou qual é o meu Instagram. Eu coloquei aqui, é Lozano_André. Pessoal, vou aproveitar que a gente está com bastante tempo com a matéria adiantada, justamente para trazer pessoas para falar, para a gente pensar fora da caixinha. Eu acho que isso é importante para a gente. Eu acho que é legal a gente ter esse diálogo e pensar um pouco o direito de uma forma, o processo penal, além do que está no Código de Processo Penal, além do que está nos manuais. Por isso que eu resolvi trazer aqui o Rodrigo, que é um amigo, um excelente juiz, uma pessoa fora da casinha. Aliás, o pessoal brinca, inclusive, que o Rodrigo ele acha que ele é defensor porque ele tem tem ideias bem garantistas, né? Justamente a ideia da proteção da pessoa que está na condição de vulnerabilidade. No momento do crime, é a vítima, e depois, né, no momento do processo, é o acusado. Então, ele expressou isso daí muito bem quando ele deu aquele exemplo da moça que estava na audiência de custódia, né, que foi agredida diversas vezes pela companheira. Pessoal, vamos lá, então, falar um pouquinho sobre denúncia. Feitas essas considerações, eu vou pensar em alguém, talvez até alguém de fora de São Paulo, para trazer na nossa próxima aula. Aqui, denúncia. Então, como vocês já sabem, a denúncia é a peça que inaugura, que inicia a ação penal, a denúncia ou a queixa. Então, é pela denúncia que é feita a imputação formal do acusado, que se começa efetivamente o processo penal. E os requisitos dela estão previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, que é a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, né, ou se não, o esclarecimento para identificá-lo. Imagina só, César,
né, que você é o promotor de justiça e você só sabe que o nome do sujeito é José da Silva. Só que você não tem o RG, o CPF, não tem, não tem os dados pessoais dele. Como que você vai fazer para qualificá-lo, hein, César? Não tem como qualificar ele sem os dados. Senão vai ter 1000 homônimos. E se você tiver alguma coisa para identificá-lo? Como a qualidade física? Como assim? Exatamente, uma qualidade física. Ou se não, um vulgo. Pode ser também uma qualidade física, mas pode ser um Um apelido. vulgo, uma cicatriz, uma coisa desse tipo, uma tatuagem. Exatamente, pode falar, olha, uma pessoa que ele tem é o José da Silva, vulgo máquina de matar, e ele tem no seu braço direito uma tatuagem de um beija-flor, né? Tem ele no seu braço esquerdo, ele tem um tigre, né? Tem cerca de 1,80 m de altura, pele branca, uma cicatriz no olho direito, né? São formas de identificá-lo, quando não é possível qualificar, entendeu? Além disso, é preciso ter a classificação do crime. Qual é o crime? Qual é o artigo a ele imputado? Né? Aliás, precisa ter tanto a exposição do fato criminoso, então, o que a pessoa fez. Então, você vai falar o José da Silva, que tem todas aquelas tatuagens, que tem a cicatriz no olho, que tem 1,80 m, é branco. Você também vai falar que ele, mediante golpes de machado, matou o Manuel, né, agindo, ele se escondeu atrás da porta, né, e quando o Manuel adentrou o recinto, entrou na sua casa, José da Silva saiu de trás da porta dando machadadas e deu 12 machadadas nas costas do Manuel. Você vai descrever direitinho o que aconteceu e depois fala, olha, dessa forma, o José da Silva incorreu no artigo 121 do Código Penal. Daí vai descrever as qualificadoras, vai falar tudo da forma que vai classificar também o crime. Por quê? Porque é disso, né, é da denúncia que a pessoa vai se defender, que o acusado vai se defender. Então, é preciso que tenha toda a descrição do fato criminoso e também a classificação do crime, para que seja possível exercer a ampla defesa e o contraditório. Entendeu? Além disso, é preciso que tenha o rol de testemunhas. Esse momento é no momento da denúncia em que o Ministério Público pode oferecer as suas testemunhas. Lembrando que, via de regra, são 8 testemunhas. Pessoal, qual é o prazo para oferecimento da denúncia? A denúncia tem um prazo. Para réu preso, são 5 dias e para réu solto são 15 dias. Sendo que a queixa ela tem 6 meses para ser oferecida a contar da data do conhecimento da autoria do delito. Agora, e se não for oferecida em 5 dias a denúncia, o que acontece? Em princípio, o acusado ele tem que ser solto, tem que ser colocado em liberdade. E se a pessoa estiver solta, obviamente ele não vai ganhar um passe livre, uma saída da prisão como tinha no banco imobiliário. Mas ela vai, o que acontece? Passa a ser possível a ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, a vítima ou os familiares da vítima, eles podem propor uma ação pública, uma ação privada subsidiária da pública, e eles começarem, que é uma espécie de denúncia feita pela parte.
E daí vou primeiro responder aqui a pergunta da Andrea, para depois responder a pergunta do Danilo. A Andrea perguntou, qual a diferença entre denúncia e queixa? A denúncia, Andrea, ela é feita nas ações penais públicas, é ação penal pública, e ação penal pública condicionada à representação será oferecida denúncia. Já na ação penal privada, se oferece queixa-crime. Entendeu, André? E o Danilo está perguntando, e como se dá o conhecimento da autoria? Nos crimes de ação penal privada, em que é oferecida queixa-crime, tem que ser, em alguns momentos, pode ser feito mediante investigação. Pode ser feito, ou pode ficar claro quem é o autor do delito. Imagina só uma calúnia, Danilo. A pessoa ela é caluniada, é imputado falsamente um crime ao César. E daí, essa calúnia que foi imputada contra o César, o professor André, eu estava dando aula e eu falei, o César roubou, né, o César furtou o meu notebook. Né, o meu notebook que eu preparo as minhas aulas, que eu preparo as minhas petições, ele foi furtado pelo César ontem, logo após a aula que eu dei na parte da manhã. Se eu falar isso na frente de todos vocês, naquele momento, no próprio momento do cometimento do delito, já vai ficar claro quem é o autor do delito, né? Quem é o autor da calúnia, não vai? Agora, pode ser que eu faça um perfil fake, né? Que eu faça um perfil fake e faço que vai estar... o nome do perfil vai ser justiceiro. E eu vou falar, olha, quem furtou o notebook do professor André foi o César. O César, ele vai saber logo de cara quem foi que cometeu esse delito? Obviamente não. Ele vai precisar de uma investigação. Ele vai fazer um requerimento de instauração de crédito policial, vai começar uma investigação, vão ser feitas diligências, ofício para o Facebook, para o Instagram, para o WhatsApp, para verificar quem foi aquele perfil que fez as acusações falsas contra o César. E a partir do momento que chega-se que se descobre que o dono daquele perfil fake era eu, o professor André, aí vai começar, se tem o conhecimento da autoria, e daí começa a contar o prazo de 6 meses para oferecimento da queixa-crime. Entendeu, Danilo? Vamos lá. Vamos para o segundo slide. E, pessoal, existem alguns institutos aqui. Por exemplo, a denúncia genérica, né, que a gente tem que falar. Denúncia genérica é quando não se imputa claramente qual é a participação do acusado no cometimento do crime. Então, imagina só em que existe uma briga generalizada. Existe uma briga generalizada entre torcedores argentinos e brasileiros e depois, nessa briga morre uma pessoa. Aliás, não vamos pensar não numa briga, vamos pensar numa emboscada. Os torcedores argentinos, Barra Bravas, eles cercaram um torcedor brasileiro e começaram a dar chutes e pontapés. Já com a pessoa no chão, estavam dando chutes e pontapés. Só que não é possível verificar qual foi a participação exata de cada um. Nesse caso, o Ministério Público vai falar, olha, mediante chutes e pontapés, os torcedores argentinos, daí vai nomear os torcedores argentinos, eles causaram a morte do torcedor brasileiro. Mas ele não vai conseguir individualizar quem foi que deu o chute fatal, né? Então vai fazer essa denúncia de forma genérica. Isso daí é muito comum também em crimes econômicos, em que não dá para saber qual foi a participação de cada um, quem foi que autorizou, quem foi que emitiu quem foi que negociou
a fraude na licitação, quem foi, como que foi feita exatamente, né? Quem foi que deu início à lavagem de dinheiro, né? Qual foi, quem que fez a transferência, quem que fez o depósito, quem constituiu a empresa falsa, então quem determinou a constituição dessa empresa. Então, muitas vezes o Ministério Público acaba fazendo uma denúncia genérica, mas somente se admite isso em casos excepcionais, como os que eu te falei, né? Porque a imputação sem a individualização da conduta, ela acaba fazendo com que não seja possível, muitas vezes, exercer o contraditório e a ampla defesa, porque não dá para saber qual foi o ato de cada um. Então, isso só é feito, né? A denúncia genérica ela só é aceita em casos excepcionais em que realmente não possa ser individualizada a conduta. No caso em que seja possível individualizar a conduta, a acusação, o Ministério Público ele tem a obrigação de individualizar a conduta de cada um, imputando a cada pessoa o que efetivamente ela fez. E daí o Álvaro está perguntando, tipo no crime de rixa? Mais ou menos isso, Álvaro. No crime de rixa, você vai falar que ele participou daquela contenda, mas vai ser impossível falar exatamente o que ele fez, em quem que ele deu o soco, em quem que ele deu o chute, de quem a vítima tomou uma garrafada. Lembrando que na rixa, o autor e a vítima eles se confundem, né? Todos são autores e são vítimas ao mesmo tempo. Então, vai ficar muito... Não dá para dizer exatamente o que aconteceu, porque é uma briga generalizada em que a pessoa está apanhando e não sabe de onde está vindo o soco, de onde está vindo o chute. Assim como ela muitas vezes não sabe em quem ela está batendo. Eu lembro uma vez que eu atuei num caso em que um dos possíveis autores, ele falou, olha, no momento que eu caí, eu tava no meio da briga, e daí teve um momento que eu caí em cima da pessoa com quem eu estava brigando, e eu comecei a tomar chute de todo lado, e com certeza eu tomei chute de alguém que era amigo meu. Alguém queria falar alguma coisa? Professor, aí não entraria no caso, assim, de uma denúncia de uma possível injustiça, que seria, por exemplo, aquele ditado que as pessoas falam que estava no lugar errado na hora errada, né? Às vezes só por você estar, tipo, por exemplo, nessa situação aí de brigas de time, né? Tá só com o uniforme, né, da torcida ali por perto, mas tipo, a pessoa não teve participação e acaba sendo Responsabilizado. envolvida, responsabilizada injustamente, né? Pode acontecer. Exatamente por isso, Marília, a gente tem que evitar a denúncia genérica, porque a denúncia genérica ela só deve ser feita quando realmente for impossível individualizar a conduta, né? Pega o carregador aqui para mim, por favor. Desculpa, que eu acabei de ver que vai acabar a bateria do meu celular, do meu notebook. Então, só deve ser feita a denúncia genérica quando realmente for impossível individualizar a conduta. Se for possível individualizar a conduta, o juiz não deve aceitar. Ele deve falar, olha, a denúncia é genérica, então o Ministério Público ou ele refaz a denúncia imputando cada ato a quem praticou, ou se não, ou se não, ele abre mão de denunciar essas pessoas, porque tem que ser individualizada a conduta, para que não aconteça isso, estava no lugar errado na hora errada. Ele tem que descrever qual foi a conduta de cada um. E, obviamente, para que seja feita a denúncia, não basta que a pessoa estivesse, por exemplo, com a camisa do time, com a camisa do São Paulo, Palmeiras. No caso do Corinthians, se ele tiver com a camisa do Corinthians, alguma coisa de errado ele está fazendo. Olha só. Né, alguma coisa, o pessoal pode não saber porque está aprendendo, mas ele sabe porque está sendo preso. Brincadeiras à parte, pessoal, no caso, o que acontece? Tem que individualizar minimamente a conduta para falar, olha, ele estava participando, mesmo que a denúncia seja genérica, porque não seja possível individualizar quem deu o chute fatal na cabeça da pessoa, é preciso comprovar que a pessoa realmente estava participando
daquele ato para que ela seja condenada. E precisa ter indícios de autoria suficientes para que aquela denúncia seja aceita, para que possa ser oferecida aquela denúncia. Então, se todas as testemunhas lá disserem, olha, o Zezinho, né, ele foi assistir o jogo do Palmeiras, e quando começou a briga, ele saiu, ele foi para o lado contrário, ele não pode ser penalizado só porque estava com a camisa do Palmeiras. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. E daí a gente tem a denúncia alternativa. A denúncia alternativa é quando existe uma dúvida sobre a qualificadora ou sobre quem praticou, sobre o crime, sobre a qualificadora ou sobre quem praticou a conduta. Imagina só, a pessoa ela não sabe se foi o juiz não, o promotor, ele não sabe se a conduta praticada foi um estelionato ou foi um furto qualificado por fraude. Ele não sabe se foi se aquele crime foi cometido por um motivo torpe ou por um motivo fútil. Nesse caso, o promotor ele falaria o seguinte: então, se não foi ele denunciaria falando, olha, se não foi o estelionato, foi furto qualificado mediante fraude. Ou se não foi um homicídio qualificado por motivo fútil, foi por motivo torpe. Nesse caso, o promotor ele não pode oferecer essa denúncia. Se for oferecido, o juiz tem que rejeitar. E daí, o que acontece? Feito isso, qual é a obrigação o que o juiz deve fazer? Deve rejeitar a denúncia. Agora, se o promotor tiver na dúvida qual é o crime ou qual é a qualificadora, qual conduta ele deve ter? Ele deve mandar o delegado investigar um pouco mais, né? Deve pedir novas diligências para que essa dúvida possa ser sanada e ele possa oferecer uma denúncia clara, uma denúncia correta. Ou se não tem uma ou mais denúncia, tem que, pelo menos, iniciar com uma mais concreta, é isso? Então, se existir a dúvida sobre qual crime foi praticado, Álvaro, imagina só, que ele não sabe se ele está em dúvida qual vai ser a tipificação. Né? Ele fala, não tenho certeza se é uma lesão corporal seguida de morte, uma lesão corporal seguida de morte, ou se é um homicídio. O promotor está em dúvida se é uma lesão corporal seguida de morte ou se é um homicídio. E daí ele fala, se não for um, vai ser o outro. Entendeu? Entendi, mas ele tem que fundamentar, no caso, ele tem que para concretizar uma escolha de uma ou outra, né? Ele não pode escolher aleatoriamente. Ele não pode escolher aleatoriamente. Se ele está em dúvida, ele pede novas diligências, ele pede que seja novamente ouvida a vítima, ou a vítima não, o autor. Ele vai pedir que outra testemunha seja ouvida, ele vai pedir novas diligências para que ele possa sanar aquela dúvida. Ele não pode oferecer uma ou outra. Tem que estar claro qual é a tipificação. Assim como, pessoal, não pode haver dúvida, ele não pode oferecer uma denúncia se ele tiver dúvida da autoria. Então, imagina só que, né, ontem eu dei o exemplo falando de uma aluna e ela tinha uma irmã gêmea. Eu dei o exemplo falando, olha, imagina só que a fulana de tal, ela tem uma irmã gêmea e daí não se sabe qual das duas cometeu o crime. Ela falou, olha, eu tenho uma irmã gêmea mesmo, professor. Né? Mas vamos falar aqui, por exemplo, a Jaiana. Né? A Jaiana, vamos ver se a Jaiana também tem uma irmã gêmea. Você tem uma irmã gêmea, Jaiana? Vamos supor que a Jaiana tenha uma irmã gêmea. E daí, existe uma dúvida sobre quem praticou o crime, se foi a Jaiana ou se foi a irmã gêmea da Jaiana. E daí o promotor, ao invés de pedir novas diligências, ele oferece denúncia contra as duas, falando se não foi uma, foi outra. Ele também não pode fazer isso, tá certo? Ele tem que especificar. Ou ele vai processar, ou ele vai denunciar a Jaiana, ou a irmã gêmea da Jaiana. Tá ok?
E, pessoal, a denúncia, ela pode ser aditada, tá? Para se acrescentar fatos novos ou retificar, suprir ou esclarecer alguns fatos. Então, vamos supor que durante a ação penal, chega-se ao conhecimento do promotor um novo crime cometido naquele mesmo contexto. Imagina só que a pessoa está sendo processado por violência doméstica, por diversas lesões corporais que ele praticou contra a esposa ou contra a ex-esposa. E daí a vítima vai ser ouvida lá já em juízo. E daí, no seu depoimento, a vítima fala: olha, inclusive, em decorrência dessas agressões, eu sofri um aborto. Entendeu? Nesse caso, não haveria uma qualificação. E ele falou, e daí ela fala, inclusive, ele falou que ia me bater até que eu abortasse. Nesse caso, não houve o acréscimo de fatos novos? Houve ou não houve, pessoal? Sim. Houve. Então, nesse caso, uma informação nova que o promotor até aquele momento não sabia, e o crime foi cometido no mesmo contexto. Então, o que o promotor deve fazer? Ele deve aditar a denúncia, ele deve fazer fazer um novo documento imputando outros crimes àquele mesmo réu, né? Então, acrescentando novos fatos. E daí qual é o resultado disso? Então, a pessoa vai poder se defender desses fatos. Vai ter uma nova resposta à acusação e vai ter uma nova audiência para que o acusado possa se defender desses fatos. Entenderam? Pessoal, antes da gente terminar, eu vou falar muito rapidamente sobre mendatio libelli e mutatio libelli, porque essas questões de mendatio e mutatio, elas são relativas mais à sentença, mas é importante vocês saberem, né? De qualquer forma, eu vou falar rapidamente e semestre que vem vocês vão ter isso mais aprofundado. A mendatio libelli é quando o juiz ele não concorda com o tipo penal que está na denúncia. Ele vai sentenciar, mas ele discorda do promotor com relação ao tipo penal que que o promotor deu ao fato. Por exemplo, o promotor ele fala que o celular foi furtado, que a pessoa, né, que a Marília estava andando na rua quando o Edmilson, que acabou de entrar aqui de entrar o vídeo dele, passou correndo e deu um tapa na mão da Marília, que estava com o celular no ouvido, na mão, e subtraiu o celular. E descreve isso como furto, falando que isto foi um furto. O juiz discorda, ele fala, não, esse tapa, ele serve para caracterizar a violência. Então, eu vou condenar o Edmilson não por furto, mas pelo roubo. O juiz ele pode fazer isso? Parte da doutrina diz que sim e parte diz que não. A maior parte da doutrina da jurisprudência diz que sim. Mas a pessoa ela se defende de fatos e não da imputação que lhe é feita. Então, estando o fato descrito na denúncia, o juiz ele pode condenar mesmo que o crime seja mais grave. E nesse caso incide tanto em primeiro quanto em segundo grau. Tá? Eu sou da corrente que acha que não pode, porque isso feriria o direito à ampla defesa, uma vez que a pessoa defende tanto de fato quanto da imputação que lhe é feita. Já na mutatio libelli, o juiz ele não concorda com a descrição da conduta na denúncia e, consequentemente, não concorda com o tipo penal. Então, o fato que é descrito na denúncia é outro, e não aquele que o promotor denunciou. Correto? Nesse caso, o que o juiz deve fazer?
ele deve mandar o promotor aditar a denúncia. E daí o promotor ele adita a denúncia, e com a denúncia já aditada, o juiz pode, o réu ele tem novamente a oportunidade de se defender, e já com a denúncia aditada, o juiz ele pode proferir a sentença. Essas duas questões provavelmente vão ser revistas com a nova redação do artigo 3A do Código do Código de Processo Penal. Mas é importante vocês terem, a gente ter passado por isso, ainda que vocês vão rever com mais calma a mutatio libelli e a emendatio libelli lá para frente. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Só dar uma repaginada aí, fazer umas pontuações para concatenar aí as ideias. Oi, Álvaro. Não, dá uma lida, né? Tem que dar uma lida, dar uma repaginada aí para pontuar o que o senhor falou, procurar mais material para tá, mas isso aí isso daqui já está na área do aluno, tá certo? Beleza. Se vocês não conseguirem ver, me avisa que daí eu mando para o Roberto e ele repassa para vocês. Beleza. Pessoal, conforme eu falei na aula passada, eu preciso fazer a chamada, tá bom?